Ei, você aí. Imagine que você é uma garota do ensino médio preocupada com seus exames. Então, quando decide parar de pensar tanto nos exames e aproveitar a natureza, afinal, você está nela, depois de um tempo, no momento de voltar para casa, você encontra algo interessante. Entre o arbusto, você encontra algo estranho. Ou alguém, uma garota. Não só uma garota raposa. Opa, bom, eu sou Pipoca, bem-vindo ao meu canal. Esse é meu primeiro vídeo de review de jogo. E hoje eu trago o jogo O que fazer com a raposa de 4 orelhas. Olhando bem pra garota raposa, ela está machucada, ofegante. E tem mais uma coisa que te chama atenção naquilo, que você já acha estranho. Ela não tem só um par de orelhas, ela tem dois. Mas isso não é relevante agora, afinal ela está machucada, a perna dói, ela está com uma ferida. E como, por sorte, você sempre tem um kit de primeiros socorros na sua bolsa, vai ajudar aquela garota raposa. Depois de acabar ajudando ela com os machucados, você vai a perto da orelha dela e dá uma leve assoprada, pra ver se ela acorda ou se ela ainda está viva. E bem, ela acorda. E agora tem uma garota raposa com 2 pares de orelhas na sua cara. Você me curou, agora tente me levar pra sua casa, diz a garota raposa. Enquanto você pensa consigo mesma, nossa, que garota rude, ela nem me agradeceu. Eu ouvi que quando humanos encontram animais machucados na rua, eles levam eles para casa para cuidar deles. Então você tem que fazer isso, afinal, você é uma humana. E ao decorrer do diálogo, essa garota raposa, não parece nem um pouco convincente. Mas que a nossa protagonista às vezes tenha dúvida se deve ou não levar ela para casa, a raposa se contradiz toda hora. Às vezes dizendo que o machucado é só um arranhão, e às vezes dizendo que você tem que levar ela para casa para ela se recuperar. Isso é um tanto engraçado, até porque ela fica até meio envergonhadinha, eu acho isso muito fofo. Depois desse diálogo, a gente tem a nossa primeira escolha. Nós podemos levá-la ou deixar ela ir. Como eu queria um final mais legal, eu decidi levar ela com a gente. Afinal, era uma pobre garota raposa machucada, então eu preferi não deixar ela ir. Chegando em casa, a primeira coisa que a garota raposa fala é uma reclamação de como o lugar é bagunçado e sujo. Fala que você nunca deve ter limpado o chão direito na sua vida. A protagonista fica confusa. Afinal, ela sabe o que é trabalhar duro, mas não sabe o que é um simples exame de escola. Mais uma vez pensando o quão confuso é isso. Mas tirando essa parte, a garota raposa agora ela vai começar a trabalhar na nossa casa. Entre aspas, ela vai limpar a casa e etc. Mas tudo isso porque ela gosta, tá, galera? A gente não escraviza garotas raposas. Depois da nossa protagonista já ter feito as coisas que ela tinha pra fazer, ela vai à procura da garota raposa. Assim a encontrando na cozinha, onde ela está lavando louça. Nisso, onde a protagonista pergunta para a garota raposa se ela desistiu de limpar o chão. E a garota raposa responde que não, que ela já tinha limpado. A protagonista fica muito surpresa, afinal ela limpou muito rápido. E assim elas têm mais um diálogo que eu não vou me aprofundar muito. Eu não vou me aprofundar muito em diálogos muito grandes ou muito nada a ver. Depois desse diálogo, a garota raposa pergunta pra protagonista se ela tem um nome, porque humanos normalmente têm nomes. E aqui a gente coloca o nosso nome, qualquer nome que você quiser botar, tudo certo. Eu coloquei Pipoca porque é meu nome. E a garota raposa fala que o nome dela é Garota Raposa. O nome da garota raposa é Garota Raposa. Agora a nossa protagonista vira pra ela falando que ela não pode sair andando pelada por aí assim. E agora chega a parte mais bonitinha, que é escolher a roupa da garota raposa. Onde além de você separar umas roupas pra elas, ela olha umas e acha legal. E agora nós temos mais 2 opções. Que é pegar a roupa que a gente escolheu e vestir nela. Ou deixar ela escolher a própria roupa. Eu optei por deixar ela escolher a própria roupa, né? E assim o jogo continua. Depois de mais um diálogo, ambas vão dormir e a garota raposa vai dormir na sala. E na manhã seguinte, na semana seguinte, eu não sei quanto tempo passou exatamente, mas a garota raposa acorda na manhã seguinte falando sobre não ter mais comida na caixa gelada, no caso a geladeira. E a nossa protagonista pergunta: "Ah, vocês raposas não caçam?" E a garota raposa responde que não dá pra ela caçar agora porque a humana não deixou. Já que a protagonista disse pra ela que por causa do machucado da perna ela não ia poder pular, então não tem como caçar. Então, a gente vai no mercado. No mercado, a garota raposa tá bem mais empolgada. Ela parece estar emocionada em estar no mercado, porque ela nunca viu algo assim. E depois de mais um tempinho, a gente tem mais 2 opções. A gente pode escolher o que quer comprar pra ela. Entre essas opções, a gente tem uma mistura de muffins pra cozinhar, comprar carne crua, comprar doces ou comprar salgadinhos. Como no diálogo anterior ela tinha comentado muito da carne crua, eu acabei comprando a carne crua pra ela. E assim as compras continuam,
E chegando em casa, a gente vai ensinar a garota raposa a cozinhar. E tem uma cena muito bonitinha, olha isso. Depois da garota raposa ter feito a carne, a gente vai comer ela. Só que a carne não está boa o bastante. Ela tá até bem crua, mais do que aceitável. Então, a garota raposa come junto com a gente e pergunta se a carne tá boa. E aqui a gente tem mais uma opção. Nós podemos falar que sim, a carne está boa, ou que não, a carne está falha. Mas nessa parte eu fiquei até com uma certa dúvida. Então eu falei sim, porque eu queria deixar ela feliz. Mas ela sabia que a gente sabia que a carne estava crua. Então, né, não ajudou muito minha situação. Logo a garota raposa disse: "Por que você mentiu pra mim?" E a protagonista responde: "Como assim? Não é a pior carne que eu já comi. Está aceitável." Depois desse diálogo, voltamos ao quarto, no caso a protagonista, e vamos estudar para esse tal exame. Um tempinho depois, a garota raposa entra no quarto. Ela ficou observando a gente estudando. Não fala nada, não parecia querer incomodar. A gente perguntou se ela já lavou as louças. Ela disse que sim. A protagonista pergunta se a perna dela está bem. Ela também responde que sim. A protagonista pergunta se ela precisa de alguma coisa. E ela fala que na verdade não. Mas no fundo, observando a gente, eu acho que ela só queria aprender e entender como os humanos, entendeu? Ela não é tão diferente dos humanos, afinal, mas tem uma certa diferença. Então ela olha as notas da protagonista. Ela parece querer saber o que a protagonista está fazendo. A garota raposa pergunta se pode ajudar a gente com as nossas provas. E a protagonista dá uma risada. Afinal, é uma garota raposa. Eu acho que ela não sabe muito. E temos mais diálogos fofos, que nem todos desse jogo. Durante esses diálogos, a garota raposa admite que realmente queria aprender. Então, a protagonista fala pra ela procurar por alguns livros velhos que tinham aí, que ela ia conseguir entender, mais ou menos. E assim se passa mais uma semana com a nossa garota raposa. Na segunda semana, estávamos passeando numa manhã de sábado. E passamos em frente a uma loja de instrumentos. A protagonista fica interessada, então decide entrar com a garota raposa. Ela comenta que nunca tinha visto algo assim. É claro, ela já viu alguns instrumentos, mas nunca uma loja cheia deles. E agora, dentro da loja, a nossa pequena garota raposa fica muito impressionada. A protagonista pergunta se a garota raposa ficou interessada em algum instrumento. E ela responde que o violão, porque ele fazia vários sons diferentes. Depois ela sai explorando a loja e a gente tem mais algumas opções. No caso de algum instrumento que a gente pode comprar pra ela, nós podemos comprar um ukulele, um berimbau de boca ou comprar um rádio. A gente decide. Bem, na minha lógica, o ukulele é um violão pequeno, então eu decidi comprar o ukulele pra mim fazer mais sentido. E assim, a nossa querida garota raposa ficou muito felizinha com o ukulele, então vamos voltar pra casa. Um tempo depois a gente escuta o barulho vindo do nosso quarto. Pensamos que é a garota raposa aprendendo a tocar. Quando entramos, é realmente isso. E temos mais uma cena bonitinha dela tocando o ukulele. Ela estava sentada na frente do laptop da protagonista, aprendendo e vendo o vídeo de como se toca. E um tempo depois ela percebe que a protagonista tá ali. E ela parece estar um pouquinho envergonhada, porque ela tá aprendendo ainda. Mas diz que acabou de tocar uma música. E ela toca essa música pra gente. E a gente tem mais duas opções. Podemos falar que bom trabalho, continue fazendo isso. Ou que não é assim e que ela deve estudar mais um pouco. Eu acho que essa foi a única opção que eu diretamente discordei dela. Eu falei que ela devia estudar, porque eu queria que ela ficasse melhor nisso. Mas foi a única vez que eu disse que ela estava ruim em alguma coisa e que ela deveria melhorar. Eu acho. Depois que a gente fala que ela devia melhorar, nós começamos a explicar um pouquinho mais sobre os acordes do ukulele. E que, se ela soubesse mais acordes, ela saberia mais músicas. E até poderia escrever as próprias. A garota raposa então fica bem feliz com isso, e ela decide que vai aprender bem mais. E de repente chega a noite, uma noite chuvosa. Enquanto a protagonista está deitada, a porta se abre. É a garota raposa. Ela não diz nada. Mas logo a protagonista presume que ela estava com medo dos trovões, já que vivia na floresta. É normal. A protagonista pergunta como que ela lidava com as tempestades na floresta onde ela vivia. E ela diz que normalmente nessas noites eles não dormiam, que eles se juntavam, faziam fogueira e contavam histórias. E assim as duas ficam conversando até adormecerem. Durante essa conversa, a garota raposa comenta muito pouco sobre as lutas, já que ela falou que se machucou em uma luta, mas que ela lutou contra alguém que tinha algo que ela precisava pegar.
Depois da garota raposa terminar de falar isso, a protagonista começa a contar uma história pra ela, uma história intrigante, pra assim ela dormir. O que dá certo, depois de uma longa conversa, uma longa história, as duas adormecem. E assim temos mais um dia com a nossa querida garota raposa. No dia seguinte, a protagonista fala pra garota raposa que o namorado dela está chegando. E a nossa protagonista fala que não sabe muito bem o que fazer com ela. Afinal, o namorado e ela nunca concordaram em ter pets. E a garota raposa é quase isso. Mas quando o namorado chega, ele trata a garota raposa muito bem até. Mesmo no começo ele achando que era uma criança fantasiada de Neco, eles comem o bife que a garota raposa fez e agora tá tudo certo. E assim se passa mais um dia, o namorado vai embora e as duas voltam a ficar sozinhas. Na manhã seguinte, a garota raposa acha o uniforme de escola da protagonista e fala que queria ir pra escola de humanos. Por mais que a protagonista fale que não é tão legal como ela pensa, a garota insiste em ir. E eu, como boa pessoa que sou, deixei a nossa garotinha aí, né? Na escola a gente conhece a amiga da protagonista, que se chama Amiga. E a amiga não pensa muito quando vê a garota raposa, tipo, ela não fica muito surpresa como as outras pessoas ficaram. Nem mesmo quando a nossa protagonista ficou, aquilo parece ser normal pra ela. E quando a protagonista pergunta o porquê, a amiga comenta que já viu eles antes, mas nunca chegou perto, porque toda vez que ele chegava perto, eles corriam. Então ela não ficou muito surpresa por isso. Mas agora nós temos uma cena que me deu uma apavorada legal, que enquanto a protagonista conversa com a amiga, a garota raposa sumiu. E quando a protagonista olha pra trás, nós temos essa cena, que me deu uma certa apavorada, viu? Vou falar. A nossa garota raposa estava cercada por 3 homens jovens. E tipo assim, eles falaram alguma coisa sobre a garota raposa, nada muito invasivo, só queriam tocar nas orelhas dela, mas ela falava que era desconfortável e não sei o quê. Eu me senti desconfortável com essa cena. Que bom que o jogo tem um traço bonitinho. Por mais que pra garota raposa não parecesse muito perigoso, a protagonista vai lá e grita com eles e leva a garota embora. Quando a protagonista leva a garota raposa pra dentro da escola, a garota raposa fala que foi rude o que ela fez, já que aqueles caras pareciam pessoas legais. Mas a protagonista fala que pessoas legais não agem assim, e que é estranho eles quererem conversar com a menina raposa pequena, sendo que eles já são caras grandes. E que não se conversa assim a não ser pessoas da família ou amigos. No caso, eu concordo plenamente com ela. Tentamos fechar a protagonista, é nóis. E um tempo depois que a amiga, a garota e a protagonista estavam conversando, aparecem meninas rotuladas de aluna 1 e aluna 2. Elas lançam uma certa intimidação para a nossa garota raposa. As meninas acham que ela está de cosplay e tá fazendo um teatro pra impressionar os senpais. E assim elas falam um monte pra garota raposa. E sabe como ela responde? Ela responde com garras, unhas e um olhar assustador, fazendo as meninas saírem correndo de medo. E depois dessa ceninha maravilhosa, top 10, nós temos a nossa primeira aula, já que o sinal já tocou. A protagonista vai falar com o professor sobre a garota raposa e perguntar se ela pode participar da aula. E o professor responde que sim, desde que ela não faça muito barulho e se comporte. E a nossa primeira aula é tranquila, o professor trata ela bem, os alunos tratam ela bem também, então tá tudo certo. Mas aí nós temos a segunda aula, onde nesta aula a professora já não lida tão bem assim. E assim, ela fala que não tem porquê dela deixar a garota raposa frequentar as aulas dela. E a garota responde que, eu participei de outras aulas também e eu fui super de boa. Aí a professora acaba deixando no final. Essa professora nunca trata a garota raposa diretamente mal, mas também não trata tão bem. Digamos que um meio termo. Aí tem uma parte da aula que ela coloca a garota raposa pra ler. A garota raposa não tem muitas habilidades com isso. Ela consegue ler numa qualidade razoável, pra se dizer assim. E depois a professora e a garota raposa acabam conversando de uma forma mais amigável. E a professora até é bem legal com ela e diz que ela pode voltar depois. E assim nós temos o recreio e depois mais 2 aulas, onde ela também foi tratada bem. E depois disso, no último horário, pra se dizer assim, no horário da saída, ela é chamada pela professora que colocou ela pra ler e a diretora. Enquanto isso, a amiga e a protagonista ficam no pátio conversando sobre a raposa. E elas falam exatamente sobre a garota raposa. E a protagonista pergunta, tipo, onde ela escutou falar de garotas raposas e tal. E a amiga responde que foi numa lenda. Lenda essa onde ela cita a luta que a garota raposa tanto fala. Ela comenta que você ganha, tipo, uma sorte eterna se você ganhar essa luta. E deve ser por isso que a garota raposa quer tanto ganhar ela. Depois dessa breve conversa, a garota raposa acaba voltando
e as três vão juntas pra casa. No caso, a protagonista vai pra casa junto com a garota raposa e a amiga vai pra casa dela. E escurece, o último dia chega. Esse é nosso último dia com a garota raposa. A garota raposa comenta que a perna dela já está totalmente curada e que agora é hora dela ir. E a nossa protagonista se sente mal. Não só a protagonista, eu jogando também me senti mal quando eu escutei isso. Mas assim, a protagonista pergunta se ela realmente precisa ir embora, se realmente isso tem que acontecer. E a garota raposa responde que sim, que ela tem uma batalha pra vencer e o diálogo continua, até a nossa última escolha. E a protagonista continua falando, tentando confortar ela, porque ela comenta que se sente uma raposa pequena e inútil e talvez ela não consiga ganhar. E agora a gente tem a nossa última escolha. A gente pode falar pra raposa assim: você não vai a lugar nenhum. Eu quero te manter segura. Ou acredito que você vai vencer. Vai e faça o que achar melhor. No momento, eu que tava jogando, fiquei meio assim, porque eu não queria que o jogo acabasse. O jogo é tão bom que eu não queria que acabasse, assim, pelo menos. Mas eu marquei a segunda opção porque eu queria incentivar ela. E na manhã seguinte, a protagonista acorda, a raposa não está mais do seu lado. Você não vê mais ela. Parece que agora você acordou sem todas aquelas manhãs com barulho. Sem aquela saída de rotina. Elas desapareceram. Agora é como se a garota raposa nunca tivesse existido. E talvez aquela sua rotina chata e deprimente volte. É claro que você sempre vai estar pensando nela, mas você nunca mais vai ver ela. Então depois da garota raposa ter que deixar a gente, nós recebemos o resultado dos exames. Eles foram ruins, não tão bons, não foram aquilo que a gente esperava. No momento a protagonista até cogita em culpar a garota raposa, mas já é tarde pra isso, ela já não tá mais aqui, ela foi embora. Isso é frustrante, pensar que, tipo... Então a protagonista volta naquele parque que ela encontrou a garota raposa, na esperança, ou talvez só uma desilusão. E lá a gente escuta alguma coisa, aquele mesmo barulho. E quando a gente vai ver, é uma raposa com 2 pares de orelhas. Você reconhece aquela raposa, você sabe que é a garota raposa que você cuidou. E parabéns, a gente chega no segundo pior final. O jogo tem 4 finais, eu consegui só 3 dos 4, e eu só consegui gravar esse final, os outros eu esqueci de gravar. Então se você quiser descobrir eles por conta própria, eu super recomendo. É um jogo maravilhoso, é realmente muito bom. Os personagens são cativantes, a arte é linda. Você me pergunte se vale a pena jogar esse jogo, se vale a pena ter essa experiência, eu te respondo que se você tem 1 hora do seu dia vago e precisa de um abraço, jogue ele. Se você não tem, você precisa jogar mais ainda. E é isso, um beijo do Pipoca e vem só amor pra mim.